Buenas, tudo bem? Tenho certeza que sim, que tá tudo bem contigo, tá tudo bem comigo também, muito obrigado por perguntar. Não repara que atrás tá tudo branco, eu sei, é por causa do sol, tem sol em Londres, tá vendo? E não vamos reclamar, então tá bem, então tá bem. A Thalita Mello mandou uma mensagem uma vez, há muito tempo atrás no Instagram, pedindo mais, para eu falar um pouco mais sobre os títulos britânicos. Então é isso que eu quero falar neste vídeo aqui hoje. Então títulos como Duque, Marquês, Visconde, Conde e Barão. Esses são 5 títulos que a gente vai tratar hoje, tá? Num próximo vídeo eu quero falar também mais sobre Sir e Dame, né? Essas honrarias conferidas pela realeza, né? Mas hoje vamos falar dessa honraria da realeza, que são esses títulos aqui. Eles são hereditários, são herdados de pai para filho, papapá, passados, né, de pai para filho, na verdade, não herdados de pai para filho, ou então criados pelo monarca. A rainha pode muito bem resolver, hoje eu quero dar o título ali pro guri, chamar ele o Conde de Londres, e aí serei então, ou então o Duque de Londres, ainda melhor, né? Assim eu terei esse título e posso usar ele formalmente. Até se tu entrar em sites de alguns lugares, Fortune and Mason ainda tem isso, qual é o teu título? Senhor, senhora, doutor, né? Só que daí tem lá na listinha Duque, Marquês, Visconde, uma galera assim, né? Eu até porque eu não fiz pedido online com eles ainda, mas eu pretendo usar um desses aí, como Duque do Rio Grande do Sul. Esse é o meu título que eu me denomino a partir de hoje, e aí de quem questionar. Súditos são essas pessoas também, né? Nós todos somos súditos, mas eles são súditos que fizeram um juramento ao monarca de lealdade em troca de uma proteção pessoal, ou de terra, ou de dinheiro, antigamente. Claro que hoje em dia, né, eles não recebem terra, não recebem dinheiro, não tem uma função muito administrativa como era no passado, que também quero falar um pouco mais disso, dessa questão mais histórica, dessas origens e de qual a função deles no passado em especial. Porque hoje em dia, a função deles é praticamente nula. Tem um que outro, que eu também já vou falar mais sobre, que daí tem uma função prática. Mas no passado era isso, né? Então é bem sistema feudal, né? Recebia aquela terra, daí recebia o título, administrava a terra, dividia os espaços, etc, etc. Hoje em dia, a Câmara dos Lordes possui nobres indicados pelo governo, pela oposição e por organizações, instituições apartidárias também. Tá? Essa é a Câmara dos Lordes. Também quero fazer um vídeo falando sobre a Constituição da Câmara dos Lordes, como ela é formada, quem são eles, salários e tudo mais. Então te inscreve no canal para não perder esses vídeos, tá? Porque senão tem que ficar aqui te lembrando toda vez e aí não dá certo. Mas vamos começar do começo, vamos começar pelo menor dos 5 títulos, que é o título de Barão. Barão significa homem. Então uma pessoa que vai no passado, né? Eu vou te falar, lembrando que isso tudo é no passado, né? Recebia uma ordem real para formar um conselho, para essas pessoas que receberam o título, né, formarem um conselho, então, a pedido do rei. Então, a primeira forma de aconselhamento real era por esse time da nobreza, né, dos barões. Hoje em dia são um pouco mais de 400 barões e baronesas, inclusive também, né, porque as mulheres podem herdar esse título também. Eu já falei, eu sei, mas é só para lembrar que todos esses títulos que eu vou falar são passados de geração para geração. Então, às vezes pode ser o 20º Earl de tal lugar, o 20º Barão de tal lugar, tá? Ou então criados. O primeiro de todos esses que foram criados é lá de 1264 e ele ainda existe, esse título, né? Claro que não é uma pessoa, obviamente, mas o título ainda existe, que é o Lord de Roos. Tá? Ele é chamado então de Prime Baron, como se fosse um primeiro-ministro. Esse é um primeiro barão, tá? É o título, é o barão dos barões. Cara, é foda. Outro título, então, é o de Visconde, ou em inglês, o Viscount. Ele ficou mais popular ali no século XVII. Hoje em dia ainda tem um pouco mais de 100 barões, 100 Viscondes, acho que são 115 que tem hoje. E o Prime Viscount, o primeiro, então, é de 1550, o Viscount de Hereford. Outro título que temos, que até tem uma estação de metrô famosa com esse nome, né, que é Earl's Court. Já falei dela também no vídeo que eu falo de áreas para ficar na cidade. Eu recomendo bastante essa região de Earl's Court, e é um nome bem chato de falar, né? O Earl, que é o equivalente a um conde, também tem o título conde, mas aqui ele não é usado, ele é usado o título de Earl. E eram então pessoas que também administravam províncias do rei, como se fosse um rei local, o rei de um condado. Se tu já viu o Downton Abbey, por exemplo, aquela série britânica muito boa, né, daqui, lá tem o Lord Grantham, que é o Earl
de Grantham. Então ele administra aquele county, aquele condado, aquele pequeno condado ali. Então é isso, é tipo um rei local mesmo. Tem ainda hoje aproximadamente 190 earls e 4 condessas, né, porque as mulheres herdaram esses títulos também. Um outro Earl famoso, que eu tenho também certeza que tu conhece, além do Earl de Grantham ali de Downton Abbey que eu falei, esse é da vida real, que é o irmão da princesa Diana. Ele é então o Charles Spencer, é o nome dele, mas o título então que ele tem é o 9º Earl Spencer. Então o pai dele era o 8º Earl Spencer, lembrando que é hereditário o negócio, né? E ele também tem outros títulos, inclusive um de Visconde, o Visconde de Althorp. Althorp é o nome da região lá de onde ele é. E ele era membro da Câmara dos Lords, porque quando ele herdou lá em 92, ainda era assim, né? A pessoa que herdou o título, ela tinha direito a então fazer parte da Câmara dos Lords, um dos Lords da Câmara dos Lords. Mas em 99, essa lei mudou, essa parte do sistema político britânico mudou, todos os títulos hereditários foram revogados. O Charles Spencer, então, ele ainda tá vivo, mora lá na Althorp House, né, no interior do país, e tem todos esses títulos que eu falei e alguns mais. Agora estamos subindo mais longe, estamos no segundo mais importante, que é o de Marquês. Os Marqueses, assim, é muito interessante, porque eles ganharam precedência acima dos Earls, acima dos Condes. O Earl de Oxford, ele virou então também, ele já tinha o título Earl de Oxford, e ele virou também o Marquês de Sapucaí, saiu sambando, não é. Mas ele virou Marquês de Dublin. E aí o pessoal não gostou, né? Os Earls, no caso, os condes, não gostaram. Disseram, não, peraí um pouquinho. Criaram um negócio acima do nosso. A gente era o segundo, agora a gente ficou para terceiro, né? Tanto é que daí no ano seguinte já foi revogado por causa disso. E mais tarde tinha um outro cara, o Marquês de Dorset. Em 1402, isso, pediu para o rei, na época, Henrique IV, não dar para ele o título de marquês, né, para ele revogar isso, porque não era um título popular. Então ele preferia não ter isso, porque ele estava sendo uma pessoa não quista pelos demais. Que louco, né? Então hoje são 34 marqueses que ainda existe. O principal deles, o Prime Marquess, então ele é o Marquês de Winchester, e ele nem mora aqui, ele mora na África do Sul, o Marquês de Winchester. Então esses aqui, lembrando, eles não têm papéis assim, muito importantes. Na verdade, eles têm um documento, né, que é conferido, um selo real, não é nem assinado pela rainha, é um selo que é colocado, que confere a ele o direito de usar esse título. Mas assim, já tem histórias que eu li de pessoas atualmente, né, que usam esses títulos que não tem, vivem de aluguel, sabe, não tem propriedades, então é uma coisa muito diferente, é claro, hoje em dia, e que bom também, né, não é mesmo? E aí tem o principal de todos esses 5 títulos, que é o título de Duque. Tem vários que eu tenho certeza que tu conhece também, vou citar alguns exemplos. O Duque de Cambridge, que é o Príncipe William, o Duque de Sussex, que é o Príncipe Harry, e o Duque de Cornwall, né, na Cornualha, que nome bonito, né, Cornualha, que é o Príncipe Charles. Membros da família real, quando eles casam, eles recebem esse título como uma forma de uma honraria mesmo, com exceção do Príncipe Charles, né? Sempre o herdeiro ao trono britânico vai ser o Príncipe de Gales, vai ter o título Príncipe de Gales e vai ter o título de Duque de Cornwall também. Mas no caso do Príncipe Charles, ele tem uma função mais prática, realmente, né? Ele administra as terras da região da Cornualha que pertencem à coroa britânica. Isso é o equivalente a 2% da região da Cornualha, que já é bastante coisa, porque são 550 km², e do aluguel dessas terras é de onde sai o dinheiro que ele se mantém e mantém os filhos também, o Príncipe William e o Príncipe Harry. O Harry, ele vai parar de bancar agora também, como a gente já sabe, né? Mas é dali que sai toda essa verba deles, e aí, lembrando bem o estilo, nesse caso dele, especificamente, de sistema feudal mesmo, né? Ele recebe, então, um pouquinho daquela renda por administrar aquelas terras. E ele trabalha bastante em prol, claro, daquelas pessoas, né? Promover
seja promovendo as terras e os produtos produzidos lá, e etc. Mas eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre o ducado da Cornualha aqui, né? Eu posso falar um pouco mais sobre essa função prática do Duque de Cornwall. Mas a questão é, depois que então os membros da família real casam, recebem esses títulos, foi o que aconteceu com o Harry e com o William, o Duque de Sussex e de Cambridge. O príncipe Andrew, também o outro filho da rainha, né? Ele recebeu o título de Duque de York, e também tem o Duque de Gloucester e o Duque de Kent, que são primos da rainha, tá? E até mesmo o príncipe Philip, quando ele e a rainha casaram, ele recebeu o título de Duque de Edimburgo, e ela, por sua vez, o título de Duquesa de Edimburgo. A palavra Duque, ela vem do latim Deux, que é dux, que significa líderes. Então, por isso também ele é o título principal desses que eu estou falando aqui. Acima dele vai vir realmente príncipe de algum principado, e depois já vai vir o rei e depois o imperador, né? Se fosse o caso de ter um imperador, ou quando era um império aqui também. Mas a questão que eu quero falar sobre isso é que quem chegou aqui na Inglaterra lá em 1066 e começou a formar a Inglaterra do jeito que a gente conhece, até o reino da Inglaterra, era o William Conquistador. E o título que o William Conquistador tinha era Duque da Normandia. Então veja bem, o Duque da Normandia, ele era o cara principal, e ele chega, conquista, e aí começa a história, e a linhagem, inclusive, da família real volta pro Duque da Normandia. Por isso, inclusive, que quem é o Duque da Normandia hoje? Pensa por um momento, quem é o Duque da Normandia hoje? Exatamente, a Rainha Elizabeth II. Não, então ela não é duque, né? Porque ela é uma mulher, ela é uma duquesa. Aí que tu te engana, porque duquesa é o título da pessoa que é casada com um duque. Só que como ela herdou esse título, ela mantém o nome duque, realmente. Não só o caso dela, né? Em qualquer caso que é isso, que é herdado e chega numa mulher, continua sendo duque, né? E não vira duquesa, para ficar bem claro que ela herdou o título e não é duquesa por ser casada, né? Então, por isso, a rainha também é Duque da Normandia. Olha só que interessante. Então é isso. E o nome, também o dukedom, né? O ducado, mas essa palavra em inglês, dukedom, é tipo kingdom, que é apenas como um título, né? Então, no caso do William, no caso do Harry, eles têm um dukedom. Eles são duque de um ducado como título. Agora, no caso do Charles, ele tem um ducado, mas com uma função prática. Então é de um duchy, D-U-C-H-Y, duchy. Então a escrita é diferente para se referir a ducado. Em português, a palavra é a mesma. Duchy é tipo monarchy, né? Se refere a uma monarquia e não ao reino. Então acho que fica mais fácil de entender dessa forma. E o Duque da Cornualha, né, a região da Cornualha, não é o único ducado também que tem no país. Além do Duque da Cornualha, tem o Duque de Lancaster, que também tem uma função um pouquinho mais prática. E a gente tem também os life peers, né, que são pessoas que são da nobreza, mas que então não é hereditário. Quando termina a vida, né, quando a pessoa morre, o título dela não passa para os filhos, tá? E aí eles são escolhidos pelo governo e são convidados pela rainha para fazer parte do parlamento, para fazer parte da Câmara dos Lords, tá? Então são pessoas que hoje formam a Câmara dos Lords, tá bem? E os filhos dessas pessoas que possuem títulos também recebem títulos, por sua vez. O filho de um duque também é chamado de duque fulaninho. No caso de visconde, no caso de barão, os homens são chamados de the honorable fulaninho de tal. E no caso de mulheres, usam o lady. Por isso que eu falei antes da Diana, né? Que era Lady Diana Spencer, tá? E também pessoas com títulos podem ter um brasão. O brasão é feito num lugar chamado College of Arms. Também vou fazer um vídeo falando do College of Arms, fica pertinho da Millennium Bridge, e eles têm o arquivo de heráldicas assim de séculos. É muito interessante saber disso também. E eu inclusive vou lá fazer o meu brasão de Duque do Rio Grande do Sul e o Marquês de São Francisco de Paula. Estou me autodenominando isso hoje, ai de quem me questiona, tá bem? Então espero que tenha te esclarecido um pouco mais sobre o que são esses títulos, os usos, ou na verdade a falta de uso deles, né, mas as origens deles, e me deixe nos comentários ali se tem alguma outra coisa que tu queira saber de história, curiosidades, e eu te trago aqui com muito prazer no próximo vídeo, beleza? Até a próxima então, tchau!